Você já se perguntou se você realmente é amado por Deus? Essa é uma dúvida que já correu pela sua cabeça e te deixou reflexivo a respeito disso. Eu confesso que eu vivi muitos anos da minha vida com essa dúvida e isso me inquietou por muito tempo. Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o meu testemunho pessoal, assim, uma experiência pessoal em que eu pude experimentar do amor de Deus, em que eu aprendi que eu sou amado por Ele, em que eu entendi que Ele me ama de verdade. E eu espero que com o meu testemunho, que com esse vídeo, você também possa saber que você é amado pelo Senhor e você possa conseguir enxergá-lo como o seu pai, como um pai de verdade. Um pai que te ama, um pai que cuida de você e um pai que te ama apesar dos seus pecados, mas que deseja e anseia te restaurar. E para contextualizar, eu nasci num ambiente cristão, cresci num lar cristão, meus pais são pastores, eu desde cedo estive envolvido nesse ambiente de igreja. E durante a minha infância eu gostava muito, eu me envolvia muito, assim, amava as coisas da igreja, amava as histórias bíblicas e me desenvolvi nesse lugar, nessa fase da minha vida, assim. Só que aos 8 anos de idade meu pai morreu, perdi meu pai muito cedo, pra mim, né, tinha só 8 anos. E tudo bem, eu entendi que faz parte da vida, apesar de muito novo eu tive esse entendimento. Tá tudo bem, as pessoas elas nascem, elas morrem, a vida ela é assim. Mas com o passar do tempo eu acabei esquecendo como era ter um pai. Não que eu tenha esquecido do meu pai, não que eu não tenha cultivado boas memórias, eu tenho boas memórias dele, eu lembro dele muito bem até hoje. Eu sei do quanto ele me amava, ele provou isso várias vezes em vida e foi um pai presente, um pai amoroso, um pai cuidadoso. Eu o amo até hoje, mas é como se eu soubesse como era ter um pai criança até os 8 anos de idade. Mas com o passar do tempo, com a chegada da adolescência, com o crescimento, eu fui esquecendo do que é ter um pai, de como é a sensação de ser um filho cuidado por um pai, por uma figura paterna. E acabou que, com a adolescência também vem essa mudança, né? Essa fase de muitos pensamentos, de muitos questionamentos, uma fase em que a gente é altamente influenciável. Então eu acabei me desconectando do Senhor. Eu acabei me afastando do Senhor, mesmo continuando na igreja, mesmo me envolvendo com atividades da igreja, mas eu estava ali de corpo presente, mas o meu coração não estava com o Senhor. E foi uma fase difícil, assim, uma fase em que eu me sentia inseguro em relação à minha vida, tipo, eu me sentia confuso, cara, como é que eu tô aqui, mas eu não sinto o Senhor? Como é que eu tô aqui, mas eu não leio a palavra? Eu tô sendo hipócrita, mas eu tinha essa consciência, mas era uma coisa muito pequena, assim, muito misturada com outros sentimentos, com outros pensamentos, então eu não dava tanta importância. Eu ficava, cara, Deus não me ama, Deus não vai olhar pra mim. Tem tanta gente na igreja que ora mais, que lê mais a Bíblia, que se envolve mais, que busca mais o Senhor. Por que que Ele vai me amar se eu nem estou buscando Ele, se eu nem estou me envolvendo com a presença dEle, se eu nem estou lendo a Bíblia, nem orando? A minha oração basicamente era, antes de dormir, eu orava: Senhor, obrigado por esse dia, me ajuda a dormir bem, que eu não tenho nenhum pesadelo e que amanhã seja um dia melhor do que foi hoje. E é isso, minha oração era basicamente essa. Com o passar do tempo, eu fui sentindo esse vazio aumentando. Durante minha adolescência, assim, tinha momentos em que eu ficava, cara, tem alguma coisa faltando, mas eu não tinha maturidade o suficiente pra entender bem o que era. E eu lembro que eu gostava muito na minha adolescência, até hoje eu acompanho bastante o Israel Subirá, e tinha uma música dele que era Me Leva Pra Casa, que eu ouvia aquela música e eu ficava, meu Deus, é exatamente assim que eu me sinto. Como é que o Senhor pode me amar? Sabendo de tudo que eu faço de errado, sabendo que não pode confiar em mim, mas ao mesmo tempo ainda não tinha aquela mudança de mentalidade de, cara, tem esperança, preciso me achegar ao Senhor. Era só aquele vazio, mas sem muito envolvimento. Eu buscava amor, eu buscava aceitação de formas erradas, eu queria demais, e a minha família nem sabia disso, meus amigos nem sabiam disso, mas eu buscava demais a aceitação das pessoas, orgulhar as pessoas e ser visto e ser querido pelas pessoas, porque tinha um vazio que eu não entendia direito, que só o Senhor
preencheria, que era um espaço que só ele pode me afirmar. Em 2022, minha mãe sofreu um AVC, minha mãe ficou muito mal, todo mundo achava que ela ia morrer. E naquela época eu lembro de ficar, cara, eu só tenho o Senhor. Ainda bem que eu tive essa consciência, cara, só tenho o Senhor, já não tenho meu pai, minha mãe pode morrer. Meus irmãos já têm a vida deles, são mais velhos do que eu, então eu só tenho o Senhor. E eu lembro de orar, mesmo tendo perdido a prática de orar, mesmo não estando tão envolvido com o Senhor, eu falei, Deus, me ajuda. E comecei a assistir muitos vídeos do Relson Virá, inclusive sobre parábolas, sobre coisas da Bíblia em que ele explicava, e orando e lendo mais, assim. Até li um livro dele nessa época que chama Macho Dragão. Comecei ali a me reaproximar do Senhor. E eu senti o Senhor muito perto de mim, inclusive ele que acalmou meu coração. E eu fiquei, cara, eu acho que Deus me ouve, mesmo que eu esteja tão distante, mesmo que eu tenha me perdido ao longo desse caminho, tipo, me perdido dentro de casa, porque eu continuei na casa, né, digamos. Nessa época, meu irmão tinha vindo da cidade que ele morava, e ele tinha acabado de ir pra conferência One da F-Hop. E ele tinha ouvido falar sobre a escola de férias e a escola de adoração que eles fazem todos os anos, e ele falou pra minha mãe, manda o Emanuel pra essa escola, manda ele lá pra Florianópolis, ele vai aprender muito, vai crescer muito no Senhor, vai voltar totalmente diferente, vai voltar totalmente edificado pelo Senhor. Fui visitar minha mãe no hospital e ela foi me falar isso e eu fiquei, meu Deus, aonde estão querendo me meter? Eu não sei nem o que é F-Hop, eu não sei nem o que vão falar lá, como é que é, cara, eu não quero ir. E eu fiquei ao máximo relutando pra não ir. Minha mãe falou, não, você vai ser bom pra sua vida. Ainda falou com a minha namorada pra ela ir também, e fui mesmo relutante. E desde então, aquilo já começou assim, a me constranger, a forma como eles amavam as pessoas, como eles recebiam as pessoas. E eu cheguei ali sem nenhuma expectativa, né? Sem saber muito sobre o que eles falavam. Eu sabia que era uma coisa sobre oração, que eles oravam muito e tal, sala de oração, mas não fazia a mínima ideia. Ali teve um dia, eu acho que foi o segundo dia, que teve uma aula sobre Cantares de Salomão. E, cara, eu lembro que aquilo marcou o meu coração. Eu vi, assim, claramente sobre o quão sujo, o quão pecador, o quão... eu nem sei explicar em palavras, assim, tipo, o quão não bom eu sou, o quão mal eu sou. Mas, ouvindo aquilo ali, e ouvindo também sobre a minha realidade, sobre quem eu sou, sobre os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros, eu também ouvi sobre a graça de Deus. E uma graça que me diz exatamente isso. Eu tô vendo o seu pecado, eu tô vendo a sujeira em que você está envolvido, eu tô vendo o quão mal você é, mas eu enxergo quem você é por trás de tudo isso e te trago pra perto, porque foi exatamente pra isso que eu vi, pra buscar e salvar o perdido. E aquilo tocou meu coração e parece que, tipo, cada ministração ali, cada turno, cada aula foi tocando o meu coração. E chegou um dia que, pra mim, eu considero, assim, como o ápice de toda aquela experiência, de toda aquela escola, que eu senti uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti um amor que eu nunca tinha sentido antes. E foi uma noite que quem pregou foi Ana Duarte, que é uma moça, uma missionária de lá da F-Hop. E ela tinha pregado com o tema Como Você Vive Importa. E ela começou a falar sobre... parece que, assim, foi totalmente a minha vida, assim, naquela pregação. Ela chegou falando sobre a gente se prender a muitas coisas, a gente esquecer dos nossos porquês com o Senhor e acabar caindo numa lista de pode, não pode. Esquecer de amar o Senhor, esquecer de ter aquilo que é o primeiro mandamento, amar o Senhor com toda a nosso coração, alma, força e entendimento. Ela falou algo assim, corte as cordas de tudo que te prende e segue Jesus. Uma coisa que me marcou, assim, que foi o ponto da pregação, o ponto da mensagem que penetrou lá no mais profundo do meu coração. Você existe por amor e para amar. Você existe porque o Deus é amor. Você existe porque o Senhor te ama e você existe para amá-lo de volta. Muitas vezes nós não estamos perto do Senhor por amor. Nós estamos perto dele porque nós vemos outras pessoas fazendo e fazemos junto. Obedecemos ao Senhor sem conhecê-lo. Obedecer ao Senhor sem amor, sem conhecimento, não nos sustenta. Vai acontecer o que aconteceu comigo quando eu fui crescendo e me perdendo do Senhor. Eu lembro que ela falou, se você obedece ao Senhor em amor, se você obedece ao Senhor independentemente da circunstância, é porque você o ama, isso vale mais do que ouro, e nós somos chamados para viver junto do Senhor.
e não apesar dele. Um cristianismo sacrificial que mesmo com o meu eu sujo, eu abro mão dele para viver uma nova vida em Cristo. Era como o Senhor falando ali naquela ministração: você existe porque eu te amo e você existe para me amar. Corta tudo que te prende e me segue. Vem ao meu encontro. E para completar, eles são muito ligados a essa questão de profético, de você orar sobre uma pessoa e declarar porções das escrituras sobre um direcionamento do Senhor. E naquele dia, várias pessoas já tinham orado por mim ao longo daqueles dias e muitas coisas faziam sentido. Mas naquele dia, logo após a ministração da palavra, ela chamou, né, as pessoas lá na frente para orarem sobre o que foi pregado e tal. E eu fui lá na frente e um rapaz que eu nunca tinha visto na vida, que nunca me viu, eu nunca vi ele foi orar por mim e ele falou exatamente tudo aquilo que eu sentia em relação ao amor de Deus, em relação a buscar esse amor que eu só encontraria no Senhor em pessoas, na minha família, nos meus amigos, em títulos, em profissões. E ele orou por mim e falou assim: cara, você não precisa mais buscar isso em outras fontes, porque você encontra isso no Senhor. E isso basta, isso é mais do que suficiente. E eu sentia assim meu coração enchendo de paz, enchendo de renovo do Senhor, enchendo de amor. Eu sentia fisicamente, eu não sei explicar, assim, não sei se eu vou conseguir explicar com as palavras certas, mas eu sentia o meu coração crescendo, como se algo fosse transbordando, e eu entendia que aquilo era o amor do Senhor sobre a minha vida. Enquanto ele orava e quando ele falava tudo isso, eu lembro na minha mente, assim, lá tava de olhos fechados, eu não lembro se o rapaz me abraçou enquanto ele orava, mas eu sei que eu conseguia ver na minha mente, Emanuel, exatamente como eu era quando eu tinha 8 anos de idade. E eu tava ali num lugar e vinha um homem muito brilhante. Eu não conseguia ver o rosto dele, eu só sabia que ele brilhava muito e eu ficava admirado com a beleza dele, com a grandeza dele. E ele me abraçava e me afirmava: você é o meu filho amado. Você é aquele que eu amo, aquele que eu curo, aquele que eu transformo, aquele que eu restauro. E, cara, eu senti o Senhor me curando ali dessa ferida de paternidade, dessa falta de entendimento do amor dele. E aquilo me transformou. Eu lembro que eu fiquei tão cheio de amor que eu mandei um áudio pra minha mãe falando o quanto eu amava ela. Eu mandei mensagem pros meus irmãos, não sei se eles lembram disso, mas eu mandei mensagem pra eles. Falei muito pra minha namorada o quanto eu amava. Conversei muito com os amigos que eu tinha feito ali sobre o quanto eles estavam sendo importantes naquele momento, enquanto eu já estava começando a amá-los e desejava, né, continuar essa amizade por longos anos, e tem continuado já faz mais de um ano. Isso mudou minha vida, isso me trouxe o entendimento: cara, eu sou uma nova criatura em Jesus e Ele me ama apesar de mim. Ele me transforma, Ele me renova, Ele muda quem eu sou, e Ele me traz aquilo que Romanos fala: Ele renova a minha mente, me faz segundo a imagem de quem Ele é. Naquele dia, assim, eu entendi que o Senhor é meu Pai, que Ele me ama e que Ele cuida de mim em todas as áreas e que Ele nunca me falta. Pra completar, quando eu voltei pra casa, acho que algumas semanas depois, a minha namorada me mostrou aquela música da Laura Salgueles, que na verdade é um espontâneo que chama Espírito de Adoção. E, cara, aquilo ali só pincelou, só, assim, fechou com chave de ouro aquilo que eu tinha vivido lá em Florianópolis. E ouvindo aquele espontâneo no carro, eu senti mais uma vez o Senhor reafirmando e concretizando no meu coração e na minha mente: você é meu filho amado, você pode me chamar de Abba, de paizinho. Aquilo que Gálatas fala, né? E eu confirmo: você é meu filho. Assim como Ele me ama, Ele também te ama. Talvez você esteja passando por momentos difíceis, talvez você esteja sem esperança na sua caminhada cristã, no seu coração, na sua mente. Talvez você tenha se envolvido com coisas erradas. Enfim, você pode ser aquela pessoa que se considera perdida diante do Senhor e que você está questionando o seu valor diante dele. Mas eu quero que você saiba que Deus te vê, Deus te conhece, Ele te ama profundamente. Assim como aquela mulher samaritana, em que, sem precisar dizer uma palavra sequer, Ele sabia toda a vida dela. Ele foi até o encontro dela, Ele esperou ela chegar naquele poço para lhe oferecer a água de vida eterna que sacia a sede dela.
Ele fez isso comigo. Ele quer fazer, ele faz isso com você. Então, eu quero te incentivar a buscar esse amor. Eu quero te incentivar a orar. Peça pra ele, pra sentir o que ele sente por você. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai pra mim. Ele também é um bom pai para aqueles que ele chama de filhos. Então, corra para os braços do Senhor. Eu acredito que se você está vendo esse vídeo aqui não é por acaso, o Senhor quer falar contigo. Eu espero que essa mensagem te toque de alguma forma para conhecer o amor dele. Então, se você tiver vivido uma experiência parecida com essa, comenta aqui, eu vou gostar muito de ler. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acredita que vão ser edificadas por esse testemunho. Se você gostou, curte e se inscreve no canal se você quiser continuar ouvindo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida e compartilhado no meu coração e que eu também vou compartilhar aqui com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.